Seção 2 da Chefia do Ministério Público Federal. Artigo 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal, inciso 1, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2. A representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Inciso 3. As ações civis e penais cabíveis. Artigo 47. O Procurador-Geral da República designará os subprocuradores-gerais da República que exercerão por delegação suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da República, por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado Procurador Regional da República para substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3º. O Procurador Regional da República convocado receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e transporte, se for o caso. Artigo 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal, no caso de recusa à execução de lei federal. Inciso 2. A ação penal nos casos previstos no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada a Subprocurador-Geral da República. Artigo 49. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público Federal. Inciso 1. Representar o Ministério Público Federal. Inciso 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de Concurso. Inciso 3. Designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal. Inciso 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. Inciso 6. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. Designar, inciso 7, a linha A, o chefe da Procuradoria Regional da República, dentre os procuradores regionais da República, lotados na respectiva Procuradoria Regional. A linha B,
o chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito Federal, dentre os procuradores da República lotados na respectiva unidade. Inciso 8. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. Inciso 9. Determinar a abertura de correção, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 10. Determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. Inciso 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre a linha A, remoção a pedido ou por permuta, a linha B, alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 12. Inciso 13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal depois de ouvido o Conselho Superior nas hipóteses previstas em lei. Inciso 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. Inciso 15. Designar membro do Ministério Público Federal para a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. A linha C, assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, da inexistência ou falta do substituto designado. A linha D. Funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1 do artigo 37 desta lei complementar. A linha E. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. Inciso 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 17. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. Inciso 23. Exercer outras atividades previstas em lei. Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República previstas no artigo anterior poderão ser delegadas. Inciso 1. A coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, a dos incisos 15, a linha C, inciso 22. Inciso 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 15, a linha C, 20 e 22. Artigo 51. Ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo caberá ao Subprocurador-Geral da República, que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Seção 3 do Colégio de Procuradores da República. Artigo 52. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público Federal. Artigo 53. Compete ao Colégio de Procuradores da República, inciso 1, elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista sextupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista sextupla para a composição dos tribunais regionais federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, que contém mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sempre que possível, lotados na respectiva região. Eleger, inciso 3, eleger dentre os subprocuradores gerais da República e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 4. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores da República disporá sobre seu funcionamento. Seção 4 do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 54. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição. Inciso 1. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. Inciso 2. 4 subprocuradores gerais da República eleitos para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53, inciso 3, permitida uma reeleição. Inciso 3. 4 procuradores gerais da República eleitos para mandato de 2 anos por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3, os demais votados em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos em caso de vacância. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da República ou por proposta da maioria de seus membros.
Artigo 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar: a linha A, o seu regimento interno ou do Código do Colégio de Procuradores da República e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A linha B, as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. A linha C, as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. A linha D, os critérios para distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos do Ministério Público Federal. A linha E, os critérios de promoção por merecimento na carreira. A linha F, o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Inciso 2. Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Inciso 3. Indicar integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão. Inciso 4. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. Inciso 5. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Inciso 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. Inciso 7. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Inciso 8. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 9. Indicar um membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Inciso 10. Designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover ação penal. Inciso 11. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para: a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. Inciso 12. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal. Inciso 13. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízes, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Inciso 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Inciso 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Inciso 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,
do membro do Ministério Público Federal indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. Inciso 17. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. Inciso 18. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Inciso 19. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal por motivo de interesse público. Inciso 20. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei. Inciso 21. Opinar sobre os pedidos de revisão de membros da carreira. Inciso 22. Opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do número de cargos da carreira. Inciso 23. Deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Inciso 24. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. Inciso 25. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste, nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento ou a suspeição de membro do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, inciso 4, 13, 15, 16, 17, 19, 21, somente poderão ser tomadas com voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior.